E o governo dos Estados Unidos suspendeu todas as solicitações de imigração de 19 países. A medida foi tomada sob justificativa de preocupações com a segurança nacional. Entre os países estão Venezuela, Cuba, Haiti e Somália. A restrição avança a agenda anti-imigração do presidente. Então, para analisar esse cenário, a gente faz conexão agora com o advogado especialista em direito internacional e imigração também, o Daniel Toledo, que inclusive está nos Estados Unidos. Olá, Daniel, boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Tudo bom, Kelly? Bastante prazer é meu estar aqui com vocês. É bastante difícil falar depois do Trevisan, né? Mas vamos tentar. Daniel, é sempre especial trazer a sua visão, porque estando nos Estados Unidos, como é que essa notícia repercutiu por aí, hein? Pegou bem pesado, principalmente porque eu trabalho aqui dentro de uma multinacional e ontem nós recebemos aqui a notícia de que o visto de um dos diretores aqui, ele é o quinto no organograma da diretoria aqui, o visto dele foi cancelado porque ele é um cidadão de Serra Leoa. Então, nós temos Serra Leoa em um desses países que tem esse banimento, né, essa restrição. Ele teve o visto dele cancelado ontem, ele vai ter que deixar o país em 5 dias. Então, sem dúvida nenhuma, muitas outras empresas sentiram esse impacto. Nós estamos vendo aqui muitas manifestações, inclusive nesse sentido, então nós devemos ter outros desdobramentos aí ao longo da semana, principalmente no final de semana, que é quando a gente começa a ver algumas passeatas por aqui nesse sentido, mas realmente impactou e as pessoas ficaram assustadas. Ou seja, Daniel, no começo o Donald focou na imigração ilegal e agora essa ampliação pega justamente pessoas que estavam legalizadas, trabalhando normalmente e não tem o que fazer, né? Na verdade, essa determinação agora, ela saiu anteontem, com uma determinação do DHS, e ela tem como objetivo, em tese, usar todos os processos de solicitação, novos, que vão ser protocolados ainda, que seriam protocolados, e os que já estão em andamento. Porém, o que a gente tem visto aqui é que não foi só isso que ela pegou. Ela teve também um impacto em cima de vistos que já tinham sido concedidos para pessoas que são nacionais desses países. Essa pessoa, especificamente, que recebeu o cancelamento do visto dele, ele estava aqui com o visto L1, que é um visto de transferência de executivo entre multinacionais, ele passou a vida dele praticamente toda na Europa. Só que ele nasceu em Serra Leoa, o passaporte dele é de Serra Leoa, então, obviamente, ele caiu dentro dessa malha fina que está acontecendo com relação a esses cidadãos desses outros países. Nós devemos ver muitas outras notícias nesse sentido também acontecendo, porque é o que a gente já viu no primeiro mandato do o que vai acontecer no segundo. Daniel, ampliando um pouquinho agora a nossa análise, quando essa questão da imigração começou a ser intensificada e muita gente tendo que voltar para casa ou até se escondendo, né, do governo norte-americano, havia um temor sobre quais serviços seriam impactados nos Estados Unidos, poderia faltar muita mão de obra. Isso também você tem sentido por aí? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós percebemos muito aqui com relação a pessoas que, principalmente serviços mais básicos, são serviços que o americano não quer fazer. Cortar a grama, fazer manutenção de casa, consertos de telhados, coisas nesse sentido, que geralmente são feitos por imigrantes, né? A gente percebe aqui que realmente você tem uma dificuldade muito grande de achar pessoas para fazerem esse tipo de trabalho. Outro tipo de situação que tem impactado muito são fábricas, linhas de produção, como aconteceu lá na fábrica fugiu agora, não foi da Kia, foi da Hyundai, onde eles tiveram a apreensão de mais de 200 funcionários que estavam ali dentro, né? E eram pessoas que estavam dentro do tempo de visto, mas não estavam com o visto adequado. Hoje, nós percebemos que o mercado de trabalho ele está contratando, ele tem necessidade de funcionários, mas não tem funcionários com a capacidade de trabalhar, com autorização de trabalho e com visto de trabalho. E agora, com a interrupção de emissão de novos vistos de trabalho para esses 19 países, não que esses países sejam a grande quantidade dos imigrantes que entram nos Estados Unidos, mas com certeza absoluta você tem uma redução no momento em que você já está tendo uma queda muito grande na oferta de novos empregos, novos empregados, e não você tem a demanda do emprego, mas não tem a demanda do empregado, com certeza vai impactar a economia. Daniel, e há alguns dias a gente já tinha noticiado aqui no Conexão que o Donald havia já mencionado que a pessoa, por exemplo, que gostaria de ir para os Estados Unidos tinha que declarar que, por exemplo, não tinha algumas doenças importantes e que não ia depender do sistema de saúde de forma alguma. Isso também pegou muita gente de surpresa. Como é que repercutiu por aí?
Pegou, com certeza. Isso eu mesmo já fui uma pessoa que há muito tempo já vinha alertando para não utilizar qualquer um dos serviços públicos federais, quem estava em processo de visto ou quem estava em processo de green card, porque isso poderia afetar com certeza absoluta. O Donald Trump já tinha feito isso no primeiro mandato dele, já tinha criado aí uma série de restrições ao 944, que é o formulário de autossuporte, né, onde a pessoa declara que ela própria tem que se sustentar, que não vai utilizar serviços públicos federais, e muita gente acabou usando depois que o Donald Trump saiu. Agora, com o retorno dele, essa lista de critérios do 944, ela se tornou muito maior e ela foi muito mais restritiva, inclusive com possibilidade de revisão de green cards que tinham sido aprovados e podem ser negados com outros critérios. Então, realmente, a gente tem visto aqui um endurecimento muito maior nas regras de aprovação e manutenção de green cards ou vistos. Daniel, você como especialista, vivenciando isso aí diariamente, o que você diria para o brasileiro que pensa em ainda viver um sonho nos Estados Unidos, o sonho norte-americano? Sem dúvida, Kelly, o sonho norte-americano, o sonho americano, vamos dizer assim, como as pessoas imaginavam antes, né, o American Dream, ele praticamente não existe, né? Aqui é muito trabalho, a pessoa que acha que vai vir para cá, ficar milionário, enriquecer do dia para a noite e viver como milionário para o resto da vida, isso não existe mais há muito tempo. A pessoa que vem para cá, ela tem que vir com uma consciência de, primeiro, vir corretamente, vir com visto legal, com autorização de trabalho, para poder fazer aquilo que ela efetivamente quer fazer e desenvolver com tranquilidade. Essas pessoas não tem problema nenhum. Vindo para cá, ele precisa entender um outro ponto, que ele está num país de outro diverso do país originário dele, que tem outros costumes, outras regras, outras formas de sociais, de convívio social, que ele vai ter que se adaptar a isso. E, principalmente, ele vai ter que trabalhar muito, porque aqui a gente acorda muito cedo e a gente vai dormir muito tarde se a gente quiser pagar as contas de casa. Então, se a pessoa tiver isso dentro da cabeça dela, com certeza absoluta ela vai chegar no país e vai se dar muito bem, como muitos clientes nossos acabam se adaptando super bem.